Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Crianças do abismo! Olá, quanto tempo! Eu não os ouço, vocês não me ouvem, eu não os vejo, mesmo que virtualmente. Estamos começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui com os meus saudosos companheiros Peu Lamarão. Lembrando mais uma vez a lei de Ana Ash, pode tudo, só não pode qualquer coisa. Senhor Feliciano. R$10, pare 8 no It Magic. E Pedro, o Pietro. Rapaz, hoje a gente vai apostar tudo nesse episódio. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Meus queridos companheiros, cara, audiência, que espero que não tenha nos abandonado completamente após esse outro longo e tenebroso inverno. Esperamos que recuperemos a nossa periodicidade, mesmo que assim, meio que mais ou menos de vez em quando, mas não ficar novamente tanto tempo sem gravar. E para retomar os nossos trabalhos, nós escolhemos um tema de certa forma, eu não diria polêmico, mas um tema que ele é objeto de muita especulação e que todo mundo que começa a estudar magia e conta para os amigos, não, eu estou estudando uns negócios aqui, que faço os rituais e altero a realidade de acordo com a minha vontade, não sei o que lá, faço magia. Aí a pessoa pergunta assim, tá, mas você já ganhou dinheiro com isso? Então hoje nós vamos trabalhar a esquecida, subestimada e incompreendida arte de fazer dinheiro jogando e apostando usando Magic. Para isso, eu vou começar convocando aqui o Sr. Pietro, que recentemente fez um experimento, mas não vou querer que você fale sobre o experimento ainda não, Pietro. A gente vai falar sobre o experimento que foi feito recentemente aí, mais pra frente no programa. Mas primeiro eu quero algumas considerações suas aí sobre o que você acha dessa história de ganhar, de jogar. Na verdade, assim, não é ganhar dinheiro meramente, né? É apostar, é usar magia para ganhar jogos de azar. Roleta, Mega Sena, cavalo, dados. Me diz aí o que você... Me dá uma primeira ideia do que você vê desse assunto. Na minha visão, como tudo nesse campo da magia, quem limita somos nós, né? Então, não é só válido, como eu incentivo todo mundo a testar, porque se é jogar com as possibilidades e as estatísticas a nosso favor, as variáveis que nós não controlamos, um jogo de azar é muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? Então a validade da magia aparece aí também. Eu não sou moralista nesse sentido de não pode usar para ganhar dinheiro, não pode usar para conseguir coisas, não, nada disso. E Peu, dá você aí também a sua ideia do que você acha, sobre sua perspectiva sobre essa questão de magia e jogos de azar. Vale a pena? É estupidez? O que você acha?
Bom, com certeza não é estupidez, né? Assim, se a pessoa já tem uma inclinação, qualquer dela, de jogar jogos de azar, eu acho que, assim, se existe alguma questão ética, ela já começa aí, né? Parar a pessoa. Eu imagino que a gente vai discutir isso depois, então nem vou tocar nesse assunto, né? Mas eu digo especificamente assim, se você já tem uma inclinação para você jogar o jogo de azar, então você está jogando um jogo assim como qualquer outra pessoa está jogando. E se você está jogando um jogo, você vai jogar o jogo para ganhar. E quem joga para ganhar, joga com todas as cartas que tem. E se você tem a carta da magia na mão, eu não vejo a princípio razão por que essa carta é uma carta ilegítima. Senhor Feliciano? Eu acho interessante porque se remete a um assunto que a gente já falou em muitos podcasts atrás, sobre as pessoas que acham que os problemas delas nunca são dignos o suficiente da utilização de magia. Então, tá fudido, tá com problema de saúde, mas não usa magia porque a magia só pode ser pra ter orgia, pra acender, pra se iluminar, etc. E a pessoa acaba esquecendo de que, sim, se ela não comer, ela não vai se acender porra nenhuma, né? Não vai ter nenhum tipo de revelação, a menos que ela esteja jejuando de forma proposital, mas ela precisa ainda de um teto, de um mínimo de segurança. Então, esse receio de usar magia pro jogo, eu acho que é um reflexo de usar magia para muitas coisas. Pra ficar com uma pessoa na noite, pra conseguir um aluguel barato, etc. As pessoas têm essa resistência que eu acho que acaba dificultando mais o caminho delas do que auxiliando, tornando elas mais nobres. There cometh a rich man from the west, who shall pour his gold upon thee. From gold forge steel. Não só essa questão do jogo de azar, né, como você estava falando, tem eu concordo com você que tem essa visão muito romântica da magia, em que a magia só se serve a fins elevadíssimos, né? Quer dizer, claro que a magia, o próprio Crowley diz isso, né? O que não é contato com Deus é magia negra, o que não é fazer a sua vontade é magia negra. Ele vai dar um monte de coisa aí, mas tem, né? No final dos contos morreu fudido e pobre, né? E será que poderia ter sido diferente? Será que se ele tivesse usado os conhecimentos, os poderes dele para ter sucesso nos negócios ou ter sucesso em jogos de azar que fosse, ele não teria dado mais alcance à palavra dele? Será que é tão ilícito assim não utilizar a magia, desde que ela, para esses fins tidos como inferiores, se de repente ao obter esses fins você estará mais a caminho do que seria sua verdadeira vontade, seu objetivo mais espiritual? Não dá para encontrar Deus de barriga vazia e desempregado, né? Ou dá? Eu acho que o caso do Crowley é atípico, porque ele chega a um ponto da vida em que ele meio que declara que ele vai se entregar, que vai se jogar de cabeça, né? E ele se joga de cabeça e pega tudo que tem, absolutamente tudo que tem, e começa a investir como um empreendedor mesmo, né? Assim, ele pega dinheiro pra caralho, bota em um livro, pega o dinheiro pra caralho, coloca em outro livro, ele gasta a fortuna dele inteira assim. E mais pra frente, quando ele faz trabalhos para sucesso, você vê isso pelos registros, né? Quando ele quer publicar o Book 4, por exemplo, ele já tá meio roubado. Uhum. E ele faz um trabalho ali, né? Tem um trabalho, ele tanto tem um trabalho que diz pra ele que ele tem que escrever o Book 4, e mais pra frente ele faz um trabalho meio que, tipo, pra desbloquear o livro, que é um esforço do caralho de publicação. Então a mim parece que uma pessoa naquela posição não é tanto que ela tenha morrido fudida, mas porque ela dedicou os recursos integralmente, né? Essa questão de... Você falou essa palavra recursos, me deu a ideia de voltar ao tema aqui, né? E essa coisa de magia e jogo de azar, a gente está falando essencialmente de aposta, né? E uma das visões aqui de pessoas que escreveram sobre apostas, estava dando uma pesquisada aqui, ele até cita esse cara porque ele era amigo da boemia da época do Sper, do Crowley, um cara chamado Peter Fuller. Ele era um crítico de arte, mas ele era um viciado em apostas. Ele escreve um ensaio, Peter Fuller, que é
numa tradução livre minha aqui, apostas, a religião secular para obsessivos neuróticos. Nome maravilhoso. Então, assim, nesse ensaio, ele faz esse paralelo entre a questão do apostador, da aposta, e a questão oracular. Em que existe um componente aí que você não sabe realmente, você não tem certeza, mas você tem algo próximo da fé, algo próximo da esperança. É um sentimento que ele não consegue descrever. Por isso que ele faz esse paralelo com a religião também, né? E aí é interessante porque nessa época também, eu já estou puxando a questão histórica, né, já citando algumas fontes que eu pesquisei, tinha um cara chamado Mr. Marcel Duchamp. Em 1920, ele escreveu um livro porque ele estava interessado sobre pesquisar a questão da roleta e sistemas de números, né? Então ele escreveu um livro chamado A Verdade Secreta dos Números, em que ele fazia vários estudos com roletas, né, diferentes para saber. Inclusive ele morou um tempo em Monte Carlo só para fazer esse estudo do quanto as pessoas influenciam a roleta e o princípio. Ele não entrou na questão física, né, mas a ideia dele era conseguir influenciar a roleta externamente. Quando é que ele escreveu isso? 1920. Esse Marcel Duchamp é o mesmo Marcel Duchamp, pintor, etc? Cara, ele era parceiro do Sper, né, meu irmão? Então... Porra, o Marcel Duchamp Vai aqui no livro. praticamente inventou a arte contemporânea. Vou procurar saber dessa história depois aí. Eu vou te emprestar o livro, fica tranquilo. Então, assim, essa questão mística tal da aposta também tem muito a ver, porque nessa época do Marcel Duchamp, do Sper, do Crowley e tal, as bancas de apostas, enquanto apostadores com livros cifrados, porque tinham pessoas que ficavam fazendo estudos de históricos de apostas, né? Então essas pessoas foram proibidas, os livros de apostas foram proibidos na época. E aí, contando um pouco mais da história, tem uma história de uma amiga de colégio do Sper, que era a Ada Payne, que abrigou ele quando a casa dele explodiu, né, caiu aquela bomba. Ele viu o interesse dela por apostas e ele começou a estudar vários possíveis formas de influenciar a aposta. Então ele estudou a assunção de forma a Deus de cavalos, porque ela curtia muito a aposta de cavalo, então ele se focou na questão dos cavalos, né? Então ele procurou formas de deuses equinos, procurou meditação, procurou vibração de nomes, até a questão aleatória de parar alguém na rua, olhar nos olhos da pessoa. E ele viu que a cada vez que ele fazia uma pesquisa nova, voltava sempre na questão do sim ou não, do positivo ou negativo, né? Do vai ser bom ou vai ser ruim, a aposta, né? Só uma confirmação, você está falando agora do Sper, né? Sim, estou falando agora do Sper. Você falou rapidinho, mas foi o Sper que fez todo esse trabalho de pesquisa, né? Sim, não, então, o Marcel Duchamp fez esse trabalho de pesquisa com roletas. O Sper começou a pesquisar focado nas corridas de cavalo. Certo. E acabou que eles chegaram basicamente na mesma conclusão. A ideia deles era unificar a pesquisa no futuro, mas não aconteceu. Isso não aconteceu, porque o Sper, quando ele lê o ensaio do Peter Fuller e começa a pesquisar na linha dele, o Marcel Duchamp ainda tá pesquisando as coisas de roleta. E aí ele vê que assunção de forma a Deus, vibração, meditação, essas coisas não funcionam direito. Não funcionavam, né? Porque voltava sempre para aquele tique da questão do oráculo. Do sim ou não, do positivo ou negativo, do preto ou branco, entendeu? Do preto ou vermelho, no caso da roleta, mas... Uhum. E aí o Sper escolhe influenciar externamente. Ele escolhe um servidor, que é o servidor da manifestação do karma, da realização do karma. Que era um servidor que ele já trabalhava, que já fazia parte do trabalho mágico dele. E aí em 1900... Só dá uma rapidinho. Desculpa te interromper. Servidor, falar de servidor é um pouco específico. Dá uma esclarecida do que é um servidor no sentido do contexto aí do que ele está fazendo. Ele resolveu trabalhar com o servidor, mas o que era esse servidor? O que é isso? Ele resolveu trabalhar influenciando externamente a corrida. Uhum. Ou ele receberia a ideia a dica, entre aspas, do ganhador,
ou ele influenciaria para aquele cavalo ganhar. De qualquer maneira, seria algo que seria um ego que não seria o dele. Seria uma entidade externa, entre aspas, que iria trazer a resposta ou levar a influência. Essa coisa externa que tá ligada a você, tá ligada ao assunto, ao contexto, mas não é você, é que ele tecnicamente chamava de servidor. E aí esse servidor, essa energia direcionada, essa força cega que só faz uma ou duas coisas, ele tinha um exército dessas coisas, uma série de servidores que faziam várias coisas. Então esse só ia lá e fazia, ia lá e realizava. Mais nada. Ele ia lá e pegava. Uhum. Ele era como se fosse uma grande mão invisível, né? E como num realejo, ele propôs um baralho. Um baralho em que ele numera de 20 na numeração inglesa, né? Os cavalos são de 25 a 50. Então ele começa a testar isso meses antes com a Ada Payne, faz um baralho para ela, desenha lá as 25 cartas à mão direto. Ele era tão automático que desenhava lá 25 servidores assim, iguais, então, rapidamente. E eles começam a acertar tudo. Assim, eles lideram durante algumas semanas o ranking de apostas, que não tinha um ranking oficial e tal, isso era né, mas eles eles alcançam a liderança durante um bom tempo. E aí ele vê que isso é viável, ela vê que isso é viável, e ele escreve esse baralho que eram cartões de previsões de corrida surrealista. Então ele escreve na feira, na exposição internacional de surrealista de Londres, e começa a vender esse baralho para as pessoas. Como não poderia ter anotação das cartas, a instrução que ele dá é para a pessoa pensar no que é a melhor possibilidade de vitória do próximo páreo, tirar uma carta, anotar um número e depois queimar. Ele só vendeu durante essa feira em 1926. Depois não vendeu mais. Tem um exemplar vendendo na Antiquarium, o Eisen. Posso até botar o link depois aqui para quem tiver 750 libras. Na Weiser tá vendendo um original do Sper? Um original. É um antiquário, a editora Weiser tem um antiquário, né? A Weiser... E é interessante porque assim, ele vendia 3 pence ou 5 shillings. 3 pence era a edição que ele desenhava na hora para você o baralho, e 5 shillings era a edição impressa. Só a título de curiosidade, a Ada Payne morreu com a edição desenhada dela, a primeira, segurando assim. Foi uma das últimas coisas que ela teve de muito preciosa. Então assim, a gente viu que esse experimento funcionou durante um tempo, e tem esses registros históricos aí. Óbvio que devem ter muitos mais, mas a questão mágica e o estudo mágico, eu pesquisei esses. Alguém tem algum outro... lembra de alguma outra história de trabalho de magia com aposta, sem se ganhar na Mega Sena? Eu acho que é muito comum os sonhos premonitórios de jogo do bicho, ou até mesmo trabalhos de religião afro-brasileira para interferir no resultado do jogo do bicho. Cara, esse negócio de sonho no jogo do bicho é muito irado, porque quem saca mesmo, você vai e diz assim, cara, eu sonhei com, sei lá, um cachorro. Aí você fala pra pessoa que entende o jogo do bicho, fala assim, não, cara, então joga borboleta cercado do milhar, cachorro é borboleta. É sempre uma coisa nada a ver, assim, tipo assim. É sempre um troço estranho, tem toda uma coisa cultural ali, mas essa coisa do sonho premonitório no jogo do bicho é muito, muito, muito local. Isso é bastante presente na nossa cultura aqui. There cometh a rich man from the west, who shall pour his gold upon thee. From gold forged steel. Eu acho interessante essa coisa toda, né? Porque a gente começou falando de influenciar o jogo, mas tem toda essa dimensão da premonitória, né? Eu acho que se a gente falar de magia, a gente tem aí 2 dimensões, né? A gente tem a pessoa que, como o Beto estava colocando agora, Sim. Que procura aplicar meios para... Acho que na perspectiva do Sper mesmo está misturado essas duas coisas, né? Uma metade para lá você procurar influenciar o resultado
do azar, o aspecto aleatório do jogo, e a outra é de você sofrer a premonição do azar que vindouro, né? Isso. Eu tava pra justamente falar dessa divisão aí, né? Quer dizer, uma possibilidade é você trabalhar o aspecto premonitório, saber o que vai acontecer, e outra é o aspecto clássico da magia, conforme a gente entende, de alterar, de criar o resultado. Mas assim, parece a exceção desse trabalho do Sper, que parece mais influenciando, também ficou na dúvida se ele está tentando influenciar, se ele está tentando prever, mas parece que outras ferramentas, por exemplo, o São Cipriano tem maravilhoso São Cipriano, pelo menos uma das edições que eu li há alguns anos lá atrás, tinha uma técnica para você acertar os números da loteria, sei lá, algo equivalente, que certamente não existia na época do São Cipriano, mas isso absolutamente não importa em nada para as edições contemporâneas do São Cipriano, em que tudo que não havia na época dele já possui algum tipo de ritual. Mas tinha lá um esquema que você pegava o ovo, botava o ovo debaixo da roseira, e fazia um monte de coisa e tudo mais e tal, e aí saíam os números para se apostar na loto, etc, etc. Você está tentando prever. Eu acho, assim, voltando àquela história de que a gente está tentando, que a magia tenta controlar ou criar a realidade, ou alterar as probabilidades das coisas, você está trabalhando com um universo de apostas que vai à casa dos milhares ou dos milhões de possibilidades. Controlar essa probabilidade, ela é impossível. Assim, você não vai conseguir alterar. Uma coisa é você alterar a probabilidade de algo que está mais próximo da sua realidade, mais próximo da sua margem de realização. Outra é controlar uma realidade, uma probabilidade que vai para casa dos milhões. Então parece que, de repente, há uma intuição mais lógica por parte das pessoas que fizeram esse tipo de investigação de magia e jogos de azar, que, já que influenciar beira o impossível, então vamos prever, vamos divinar quais serão os resultados possíveis de vir daí. Você ia falar alguma coisa, seu Feliciano? Eu queria falar que eu acho também interessante que quando a gente fala sobre influenciar um resultado, digamos na loteria, eu quero que saiam os números tais, tais e tais. A experiência que a gente tira disso é muito curta, porque falhou. Você errou os números e é isso aí. Nas outras operações mágicas que você tenta expressar de coisas do seu dia, existe um espaço de conforto maior. Então você fala assim, eu estou fazendo uma magia aqui para arrumar um emprego. Não arrumei, mas eu arrumei um freela, ou arrumei um contato de um cara que vai me botar numa boa, etc, etc. Você tem uma margem ali que você entende que, de alguma forma, o seu ato influenciou na direção daquele objetivo. Já quando você está falando da loteria, é muito sim ou não. E eu acho que por isso talvez gere uma descrença tão grande, e que se deve não à dificuldade, também a dificuldade de acertar o resultado, mas eu acho que a nossa percepção também, se a gente fosse seguir um sentido estrito, desejei tal coisa e não aconteceu exatamente o que eu queria, o índice de falha na magia ia ser bem mais alto. O deadline de uma aposta, de um jogo, ele é muito estrito, né? Quer dizer, você faz uma operação para ganhar aquele jogo. Você não ganhou, babou. Agora, se você faz uma operação para arrumar um emprego, por mais que você determine, eu quero arrumar um emprego este mês, você tem uma janela de espaço, de margem muito mais flexível, né? Ou então com aquelas operações, excetuando-se aquela tradicional história do Lumilo do Cat, quando ele faz o contato lá goético lá, tava fudido na vida, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha porra nenhuma, ele faz a operação goética e fala, eu quero resolver minha vida agora, e aí ele diz que termina a operação, no mesmo dia aparece um cara e dá um carro de presente pra ele, um Canhambeck lá, velho, lá, aqui dá um carro, no carro, do bolso do carro, tinha no coisinha, catar moeda, tinha umas moedas no carro, ele usa aquela moeda do carro, vai à cidade, com as moedas que estão no carro, ele compra um jornal, no jornal arruma um anúncio de emprego, e aí ele vai é contratado Então, aí... no anúncio de emprego que ele responde com as moedas do carro que o amigo dele largou com ele. Fala aí. Aí fica a pergunta. Ele
ele influenciou diretamente isso? Ou ele simplesmente sofreu essa História é especialmente bizarra. essa ação Do Orobas, foi a produção do Orobas. do Orobas? Essa história ela é especialmente bizarra porque, assim, se você for pensar assim, num nível fantasia da Disney, assim, ele terminou a operação, né? Lá, provocou o Orobas, lá no quarto do filho dele, inclusive, caiu o óleo no olho dele, ardeu pra caralho, ele se fudeu. Aí, em que momento o amigo dele resolveu sair de casa e largar o carro na casa dele? Assim, como se de repente ele terminasse a parada e o amigo se manifestasse, assim, tipo... Então, plim, aparece o carro do cara no meio do caminho, assim, do alto do nada, sacou? Porra, aí a gente vai. Cara, esse assunto é realmente um tópico incrível, né? Tem histórias que são, extremamente sofisticadas, né? O Crowley conta que, em determinado momento, ele precisa muito receber um contato de uma pessoa. E ele faz um trabalho para expressar essa vontade dele de que a pessoa contactasse ele. E ele recebe uma carta da pessoa, sei lá, no dia seguinte, ou 2 dias depois, tá? Só que essa pessoa estava na Austrália. Pois é. Então, em 1920, para uma carta sair da Austrália e chegar na Inglaterra, demorava semanas. E aí, então, cara... Porra, se materializou, cara, né? ele, obviamente, ele mandou aquela carta semanas antes do trabalho que o Crowley fez. Aí, se você vai pirar na leitura disso, né? Porque... O que houve com a magia? Ela voltou no tempo, né? Como que é isso daí? Isso é irado. Isso aí é super sci-fi. aí, Eu iria por essa possibilidade de que o tempo é contínuo numa bola só. E aí a magia influencia pra trás um evento para o presente se manifestar. então, olha só, não, eu, Então, senhores, pela minha experiência, o tempo e espaço são nada perto dessa ação dos servidores. tempo e espaço não é nada, mas você tá aí na tua casa, eu tô aqui na minha Eu, Pedro, estou aqui. Pô, mas você tem que fazer tudo com seriedade. Não, é porque quando vocês cismam de ser babaca, vocês são Olha mesmo, só. cara. Sabe? Assim, porra, eu tô falando. Não, Mas... eu tô falando. Não, Tempo não é nada, mas quando eu tô demorando um mês pra entregar um negócio que o Jax comprou, um amigo meu comprou, eu não mandei pra ele até agora, ele já tá brigando comigo. Um mês se passou, cara. O tempo passou. Então, o tempo. Obviamente, guardadas as devidas brincadeiras, né? A chance de você pegar uma carta em 15 e falar assim, vai dar esse número que vai dar porque eu gostei desse nome, também é uma. A gente vai falar disso, mas então a gente chega à conclusão seguinte, que a gente realmente, em parte, influencia, porque a carta já estava vindo, mas podia cair na outra sacola do outro carteiro que só ia vir no outro dia, e também, em parte, a gente sofre, recebe essa mensagem do universo, né? Vamos dizer assim, para ser bem piegas. O que você estava falando antes, né? O problema que a gente está pautando aqui é peculiar, é engraçado no rolê da magia, porque quando você pede para ganhar na loteria, você realmente foi muito específico, né? No livro como o São Cipriano lá, tem maneiras mais divinatórias de você conseguir uma loteria, entre aspas, que é o lance do tesouro, né? O São Cipriano gosta de receita para encontrar tesouro, né? Isso é muito tradicional nos grimórios, né, medievais, né? Encontrar tesouro era uma parada pra aquela galera lá, né? Geomancia se usava muito pra isso também, né? Então, tem lá na tabelinha do Liber Gaias achar tesouro. Tem uma história peculiaríssima de um dos discípulos do Crowley que ele usa a geomancia e se não me engano, alguma outra método lá, talvez um pêndulo, para encontrar um tesouro. Ele faz isso na África. E esse cara, ele vai seguindo a geomancia e o tal do pêndulo. Eu não me lembro se é um pêndulo, mas eu acho que ele usou outra coisa além da geomancia. E ele topa com tipo uma jazida de um minério precioso que ninguém sabia. O cara compra o terreno e explora. Nióbio! Olha o potencial aí para o público, hein? Se alguém conseguir fazer uma geomancia, encontrar um nióbio, só ele se fode no final. Porque uma exploração de minério não é só a geomancia que garante, mas ele encontra uma jazida. Muito interessante essa história. Ele falhou porque ele não fez uma magia para contratar um bom capataz e uma boa empresa de prospecção. Aí é coisa de Júpiter, né? Pois é, o projeto é assim. Olha só, tu ia puxar um assunto, eu já ia perguntar, porque ele fez a geomancia, mas será que o jogo, assim,
nesse ponto, o jogo, o tipo de divinação influencia, né? Será que o carteado influenciou e a bolinha na roleta não? E, pô, queria perguntar isso. Vocês acham que tem algum jogo específico que melhora, que seja... Porque a geomancia encontrou minério, tudo bem. Geomancia achou uma jazida. Tudo a ver. Eu acho que a gente discutiu algo similar a esse assunto já em algum programa, talvez no de tarô, eu não lembro. Sobre essa questão de se a divinação cria o fato divinado ou se ela prevê o fato divinado, né? Quer dizer, eu faço lá uma operação de divinação, né? Eu quero saber o futuro que vai acontecer a respeito de determinado assunto. Aí eu vou lá e sei o que vai acontecer, recebo, enfim, dentro das características específicas de cada método, né, o que vai acontecer. O quão dessa capacidade de adivinhação, o quão dessa capacidade de adivinhação de fato é divinatória ou não. Eu não acho que a gente tem que responder isso agora, não, porque senão a gente vai viajar na maionese num assunto totalmente transversal aqui, mas eu acho que essa provocação é boa. Eu acho essa provocação interessante porque ela encosta nessa questão da carta lá do cara que saiu da Austrália. Semanas antes, o Crowley faz uma operação mágica 2 dias antes da carta chegar. E aí, o que aconteceu? Essa operação criou o passado? Tipo, caraca, né? Quando você sonha ou faz uma divinação de que a sua amiga vai ter um filho menino, e aí nasce a criança, é um menino. Essa operação de divinação influenciou aquela gestação? Se você sonha que vai ganhar no bicho, vai jogar no cachorro, foi o sonho que previu ou o sonho que criou? Isso eu acho uma resposta. Eu não quero uma resposta para isso, não. Eu só acho isso uma provocação interessante. There cometh a rich man from the west, who shall pour his gold upon thee. From gold forged steel. Então vou passar para a treta ética aqui da questão, que é se a gente falou isso no início do programa, mas se fazer então essas operações, seja de adivinhação, seja de uma alteração das probabilidades, para ganhar no jogo, né? Assim como tantas vezes muita gente faz para passar numa entrevista de emprego, ou para ter sucesso profissional em determinado ramo, para ter um melhor desempenho numa reunião, etc. Usar desse expediente, do expediente mágico, para ganhar no carteado, na roleta, nos dados, nos cavalos, é um problema ético? É roubar no jogo? Olha, eu acho que não é roubar no jogo, porque se você for considerar qualquer habilidade que você possa usar como roubar no jogo, então a pessoa tem que falar assim: eu vou desligar a minha inteligência aqui e a minha capacidade analítica para poder não roubar no poker, por exemplo. Ou a minha empatia, a minha capacidade de prospectar emoções para isso não influenciar, senão eu estou roubando no poker. Eu acho que qualquer habilidade é admissível que você se utilize. Eu acho que é legal a gente separar também, talvez, jogos que são mais focados na interação dos indivíduos, como jogos de carta, etc. Ou o próprio cavalo, que depende de habilidade, clima, etc. E jogos mais fechados, como a loteria, que é o númerozinho e tal, a roleta. Eu acho que o problema que surge aí na questão ética é consequência de uma espécie de visão do sobrenatural. Quando a pessoa olha para isso daqui e fala assim: isso daí é sobrenatural, parece para ela que trata-se então de, sei lá, de um executivo que tem informação privilegiada, sabe? Um executivo que tem informação privilegiada e faz um negócio, ele está cometendo um crime, inclusive, né? Uma pessoa que tem informação privilegiada, ela não pode fazer negócios com base naquele ativo, naquela commodity, enfim, porque supostamente, se fosse assim, o mercado ia ser totalmente prejudicado, na medida que apenas as pessoas que têm informação privilegiada, elas iam conseguir fazer bons negócios e todo mundo ia quebrar. Aí a pessoa olha para a divinação, para a magia e fala: olha lá, ele tem um poder sobrenatural, ele é privilegiado nesse sentido, então ele tá jogando
ele tá jogando dentro do jogo, mas ele tem uma vantagem injusta. Como se tivesse uma vantagem injusta. E aí, diferente do poker, que não é considerado um jogo de azar, o poker é considerado um jogo que inclui azar, mas que inclui habilidade. O poker, ele não é visto como um jogo de azar. As pessoas, elas entendem que existe uma habilidade de jogar poker. Tem esse entendimento. O poker inclui um forte componente de azar, mas ele não é entendido assim. A loteria, ela é entendida como um jogo de azar total. A pessoa ganha por sorte. É claro que se você for andar na rua, você vai ver gente achando que o fulano mereceu ganhar na loteria, ou pessoas discutindo se o fulano mereceu ganhar na loteria, que violaria isso. Mas então eu acho que no caso de uma roleta, ou de uma loteria, ou de um jogo de cavalos, como o jogo é pautado pela sorte, e aí a pessoa olha para coisas como magia, ou qualquer outro tipo de método excepcional, e diz, isso daí é sobrenatural, então é como se você tivesse uma vantagem indevida, uma vantagem injusta. Eu acho que essa que é a ideia, sabe? Mas você acha, Peu, que o jogo de usar magia, ou seja na forma da alteração das probabilidades, ou na forma da adivinação, está mais associado a contar as cartas do Blackjack do que utilizar dados viciados na mesa de dados? Não, eu acho assim, que usar magia é mais como você contar as cartas no Blackjack pelo seguinte: quando você usa o dado viciado, o dado, no jogo de dados, o dado é a banca, né, num jogo de dados. Uhum. Então, quando você tem um dado viciado, então você está coligado com a banca. Você fez um esquema com a banca. É como, é como se no Blackjack, ao invés de você contar as cartas, você tivesse um esquema com a banca e recebesse as melhores cartas. Uhum. Então, é claro que a pessoa que está coligada com a banca e recebe cartas boas, ela tem uma vantagem. Enquanto que a outra pessoa que conta as cartas, ela também tem uma vantagem. Mas dentro do jogo, eu acho que o efeito de contar as cartas, ele é mais, digamos que, pertencente ao jogo, enquanto que você está coligado com a banca, não tem ninguém que pode competir com você. Nenhuma outra pessoa que também contasse cartas. Duas pessoas contando cartas estão competindo de boa. Uhum. Mas a banca, ela não vai fazer esquema com duas pessoas, ela vai fazer esquema só com você. Então, assim, é claro que é tudo muito complicado, mas eu acho que no caso da loteria, se você faz uma magia para ganhar a loteria, a lotérica não está te favorecendo. É isso que eu acho. Entendi. Fala aí, Pietro, você ia falar alguma coisa? Não, eu concordo com o Peu. E inclusive ele disse uma palavra interessante, né? Sobrenatural. A tradução dessa palavra para a linguagem africana em geral, né, e caribenha é Obi-Wan. E Obi-Wan. Do Obi-Wan. Kenobi. Obi-Wan. Sério isso? Obi-Wan, sério. Do Obi-Wan Card, do Spare, Obi-Wan é sobrenatural. Tipo, Obi-Wan. Agora entendi. Eu entendi você falando Obi-Wan, que nem o Obi-Wan Kenobi do Star Wars. Obi-Wan. Obi-Wan. Saquei. Do Wanga é Obi-Wan. Uhum. Essa palavra foi que deu o nome pro projeto original do Spare e para essa releitura que a gente fez lá no Jockey. No dia 11. Por isso que eu botei o nome de BR Obi-Wan Cards. Só porque era nosso. E sobre isso que eu queria puxar agora. Já estamos caminhando aqui pro finalzinho. A gente falou, mas de fato nós temos uma experiência prática, um experimento, que eu acho que deve ser repetido algumas vezes ainda, mas que o Pietro, o senhor Feliciano, e você foi também, Peu? Não fui, perdi essa. Então o Pietro, o senhor Feliciano e mais outras pessoas aqui do Caleng e tal, mais uma galera, foram lá no Grande Prêmio Brasil do Jockey Club e testaram as cartas do Spare. Conta isso pra mim aí, Pietro, como é que foi esse negócio? Quando eu descobri que ele tinha esse trabalho com esse tipo de cartomancia, eu peguei duas versões que ele tinha publicadas desse servidor e imprimi, fiz um baralho. E deixei livre para as pessoas numerarem como quiserem, para a gente poder usar em qualquer tipo de jogo com número. Até porque a numeração dos cavalos aqui do Brasil é diferente, né? E eu investi R$200.
que foi o preço de imprimir mais de 400 cartas. Tem aqui vários baralhos aqui prontos. E a gente foi dia 11 de junho, lá no Grande Prêmio Brasil. E até o dia 11, outras pessoas fizeram outros experimentos. Com jogo de bingo, com aqueles jogos de máquina de caça-níquel, né? Aquelas para apostar em número aleatório, né? De máquina de caça-níquel também apostaram para testar. Mas no dia mesmo a gente foi. Eu e o senhor Feliciano estávamos lá. Nós apostamos em quase todos os páreos. E no primeiro páreo que eu apostei, eu acertei o vencedor, número 6. Só que ele não ganhou. Ele ficou em segundo lugar porque foi penalizado. Então eu entendi isso como uma mensagem para sempre que eu jogar no placê. Placê é o tipo de aposta em que o primeiro ou o segundo ganham. E eu tive um índice de quase 80% de acerto nas apostas. Eu fiquei impressionado, eu nunca tive esse índice. Há vários anos eu vou no Jockey, principalmente nesse dia, que é um dia de festa pro Turf Nacional. E assim, eu vou dar detalhes, né? Mas eu queria que o Sr. Feliciano falasse a impressão geral dele, assim. Pra vocês terem ideia, eu não gastei dinheiro, né? Pelo contrário, eu saí de lá e comprei uma garrafa de vinho. Eu paguei o custo e ainda comprei uma garrafa de vinho. Fala aí, Sr. Feliciano. Eu apostei menos, eu apostei em 5 páreos. Também não tive uma taxa de conversão de vitórias tão significativa quanto o Pietro. Eu apostei, fiz 5 apostas, ganhei 2. Mas em termos de grana mesmo, eu apostei, investi no total R$50 e saí de lá com R$200 no bolso. Então foi muito bom. E outra coisa que eu achei muito rica, pelo menos pra mim, é que dentro desse debate todo eu tentei usar as duas técnicas e as duas funcionaram. Uma de adivinhar qual é o número do cavalo que vai sair, e aí eu acertei. E outra de escolher um cavalo e falar, eu quero que esse cavalo ganhe, e o cavalo ganhou. E é importante a gente ressaltar aqui que nem eu nem o Pietro temos qualquer tipo de conhecimento sobre turf ou jockey. A gente não entende de cavalo, qual é o melhor cavalo, qual é a melhor pista ou a distância, e também não olhamos as probabilidades que o jockey oferece. O cavalo tal está pagando muito, então ele é o favorito. A gente não deu atenção nenhuma a isso e escolheu meramente pelos cavalos e pelos números. Bacana. Só pra exemplificar pra galera, a gente numerou as cartas de 1 a 20, né? A gente pega os números, esse páreo vão correr, sei lá, 16 cavalos. A gente pega as cartas de 1 a 16 e mentaliza qual a melhor chance pro vencedor do próximo páreo. Embaralha as cartas, tira uma carta e olha. Anota o número. E aí despreza aquela carta e tira a próxima carta, porque aquela ali é a próxima melhor chance. Se você quiser jogar em 2, 3, quiser jogar uma dupla, uma trifeta, não sei. Aí você vai tirando as cartas, vai tirando os números e aqueles números que vão compondo a aposta, né? Foi bem interessante. Foi bem interessante. O registro que eu tenho da pessoa que testou no bingo as mesmas cartas fez uma média de 5 acertos para 80 números. Sorteou 80 números e ela acertou 5. Assim. Mas isso do bingo é bom? Não sei. No bingo. Não, então isso sim. É bom, né? Eu acho, né? Não sei. Enfim. Não a galera que entende de bingo vai saber aí. Mas eu sei que o placê do jockey funcionou bastante. Outra coisa interessante do jockey é que os prêmios no dia que a gente foi pagavam muito. Assim, a gente recebeu, eu fazia apostas de R$10 e a primeira que eu ganhei eu recebi 80 de volta. Então deixa claro que não era eu escolhi o cavalo favorito. Eu enxergo mais como de fato uma divinação do cavalo adequado para que ia ganhar, do que necessariamente nos primeiros casos de influenciar um cavalo que era muito provável de ganhar. Eu acho que a gente adivinhou e pagou muito bem isso. Beleza. Uma coisa que eu queria saber
de vocês é o seguinte, tá claro para mim que você tem uma espécie de divinação com cartas, né? Você tem um baralho e você toma uma ação com as cartas lá e das cartas vai sair um sinal que no caso aí é uma sequência numérica. Mas eu queria mais detalhes, porque eu não estava lá, né? E não perguntei para vocês ainda, vai ser a primeira vez que a gente fala sobre isso. Eu queria saber mais detalhes do método, assim, mas não tecnicamente. Como é que você tira a carta, sabe? Como é que você faz isso daí? Qual que é a magia da parada? Eu quero saber assim, você pode pegar um baralho e embaralhar ele, simplesmente. Embaralha ele aleatoriamente. Ó, uma coisa que eu queria... Aí você vai tirar uma carta, beleza. Você é uma carta aleatoriamente. Qual que é a magia que vocês usaram aí? Eu acho que uma coisa que foi muito legal e que influenciou muito, pra nós que somos do rolê da magia cerimonial e tal, foi que a gente foi num dia que era um dia de festa, do prêmio nacional, não sei o que, tinha imprensa, tinha gente alugando chapéu de gala, etc. O próprio Pietro queria que a gente ficasse na área de gala, então todo mundo tinha que ficar de traje de passeio completo, etc, etc. Então tava lá eu, de terno e gravata, as mulheres de vestido longo, etc. E eu acho que tudo isso influenciou de alguma forma para criar uma potência ali de sentir como era na época do Sper, como é que quando ele desenvolveu esse baralho. E daí o Pietro me deu um número de cartas específico, eu numerei as cartas e coloquei um símbolo de fogo para vir uma intuição, assim, para dar uma fezinha, e embaralhei elas mentalizando qual seria o cavalo vencedor. E eu tinha, não sei se foi o Pietro que me passou isso, eu tinha lido que você vira o baralho com as faces viradas para baixo, tira a carta do topo, que seria o vencedor, e a carta do fundo, que seria o segundo melhor colocado. Isso está no método. Está no método, num artigo que o Sper escreveu, e ia junto com o baralho original, chamado dois traços de cartomancia. Essa técnica do baralho do Sper, só para fazer um complemento e uma exploração da pergunta do Peu, ela não envolve nenhum processo mais cerimonial, como por exemplo quando a gente faz a geomancia cerimonial, em que a gente faz uma invocação de terra e faz um espírito geomântico e tal. Ele não tem um caráter, até porque não era o rolê do Sper, né? Não. O rolê do Sper era mais... Ele não dava muito... Aliás, ele não dava nenhuma importância à magia cerimonial, né? Então, para ele, se você tivesse concentrado todo o seu ser durante um milésimo de segundo, na hora que você tira e olha o número da carta e olha a imagem, já é o suficiente. Fala um pouco sobre isso. Eu estava querendo perguntar isso e ainda não tinha encontrado o ponto. Mas essas cartas todas possuem uma imagem, né? Um traço do... A mesma imagem. É a mesma imagem? A mesma imagem. É a mesma imagem. Eu achava que cada carta tinha uma imagem diferente. Não, é a mesma imagem. Só muda o número da carta. É o mesmo servidor. É o servidor. É o servidor da realização do karma. Esse servidor, ele está desenhado no livro do prazer. E como ele desenhava de próprio punho para as pessoas com as pessoas que queriam comprar o baralho mais caro, eu só encontrei 2 registros de desenhos dele. Usei os 2 registros alternados. No meu baralho eu coloquei uma imagem para os pares e outra para os ímpares. Sim. A diferença é mínima, cara, mas tem uma diferença. Entendeu? Entendi. É o mesmo desenho, mas aí, como na prática ele foi executado separadamente, ligeira diferença, né? Um tracinho aqui, uma bolinha ali. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente bota as imagens lá no post. Dentro dessa vibe da magia do caos, eu procurei... Primeiro a gente tentou adivinhar os números, né? E eu vou ressaltar que é interessante a questão do número, porque ele tira qualquer outra influência. O cavalo pareceu bonito, o cavalo é rápido, fulano apostou no cavalo, era só um número até então. Então eu acho que isso torna mais crível a experiência. E além disso eu fiz um outro experimento lá, que no último par antes da gente ir embora, eu olhei lá na tabela e vi que tinha um cavalo chamado Nuit Magic. Aí eu falei, porra. Aí eu fiquei encantado, pirei com a porra do cavalo e falei assim, não, eu vou apostar nesse cavalo. Aí fui lá, apostei no cavalo, mas eu pensei, pô, eu vou tentar de alguma forma influenciar nesse resultado. E aí eu peguei a carta do número correspondente à Noite Magic
escrevi alguma coisa atrás, fiz um sigilo, escrevi um sigilo atrás da carta e tentei de alguma forma carregar aquele sigilo com a minha energia. E acabou que deu certo, assim. E foi incrível. Eu tenho esse vídeo, depois a gente pode botar junto no post, que é quando começa no It Magic, é a última. E aí vai avançando, quando chega pertinho no final, o It Magic avança, ganha por muitos corpos de vantagem no páreo. Porra, muito maravilhoso. Pena que eu não pude ir nesse dia, cara. Mas a gente vai no próximo. Com certeza eu vou estar com vocês lá postando. Ficando rico! Junto com os meus amigos. Financiando o podcast com cartas de baralho, hein? Maravilha. E apostas em cavalo. Muito bom. Galera, eu acho que é isso aqui. Eu acho que a gente cobriu aqui a ideia do jogo de azar aqui com magia e tudo mais. Alguém quer dar suas palavras finais ou já quiser se despedir? Eu acho que a gente está tocando. Tá tocando mais uma vez no peculiar método da magia do caos, né? Esse método da magia do caos é muito pano pra manga. Eu tô falando aqui sobre esse tema específico, lembrando das minhas experiências malucas de furar fila de boate, umas coisas engraçadas assim. Acho que eu vou guardar essa para uma próxima oportunidade, mas tô muito afim de falar sobre isso. Legal, a gente vai. A gente não fez. A gente já falou sobre. Não sobre magia do caos, mas a gente já falou sobre. Daquele episódio de magia contemporânea, a gente cutucou o assunto assim, mas acho que vale um programa exclusivo sobre Chaos Magic aí. E a gente pode de repente fazer aí. Tem algumas pessoas para convidar aí para falar sobre isso também. Tem uns podcasts de magia do caos aí, né? Tem uns podcasts de magia do caos. A galera aí do Vortex, né? E tal. Que vai fazer uns programas maneiros aí. Pode chamar o pessoal lá do Vortex pra fazer o Gelo e o Vitor. E o Rodrigo. E diz aí então, Pietro. Então, queria. Dá suas palavras finais aí. Queria exortar a galera aí pra gente continuar. E a próxima empreitada é o Jogo do Bicho. A gente vai testar aí o baralho do Jogo do Bicho. Não, o Jogo do Bicho não, o Jogo do Bicho é criminoso. Enfim. Não pode fazer essas coisas que são contra a lei. É antiético, Proibido. O posto é roubo. Posto é roubo é outro jogo que tem que fazer depois também. Então a gente não vai parar. Provavelmente eu tô sempre pra terminar o artigo sobre esse dia do jockey, em que eu peguei trecho do diário do seu Feliciano, fotos do dia e tal. Tô pra liberar aí e boto o link pro pessoal que vai ouvir esse episódio, que a gente falou muito desse dia. E agradecer e vamos planejar outras coisas aí pros próximos. Maravilha. Senhor Feliciano? Olha, eu vou ressaltar assim, quem curtiu a vibe, experimente, porque é muito divertido. E principalmente para quem tem umas travas em relação à utilização de magia, etc., que fica desconfiando de tudo. Ah, não, esse resultado não foi muito explícito, então não valeu, foi coincidência. Eu acho que o mais perto que a gente pode chegar assim de um resultado que te surpreende muito é esse tipo de trabalho de magia. Então eu recomendo. Muito bom. Ok. Fico muito feliz de estar com vocês de novo aqui gravando. Estava com saudade de estar. A gente se vê quase todo fim de semana, mas gravar estava fazendo falta. Estamos aqui testando novos métodos, novas técnicas, novos formatos. Talvez o foco de pestilência fique um pouquinho diferente daqui para frente, mas o importante é que ele esteja aí acontecendo, que a gente esteja gravando e fazendo o que a gente tem sido cobrado aí. Todo dia quase eu recebo alguma mensagem falando: e aí, quando é que vai ter programa novo? Quando é que vai ter programa novo? Então tá aí, programa novo. Tem outros programas que já estão gravados, que devem sair também, mas estão com alguns problemas de edição, programas que ficaram mais complicados de serem editados, a gente está editando com mais cuidado. Esse deve sair antes, mas então outros devem sair em breve, aí, programas que estarão muito legais. E, queridos, muito obrigado pela audiência de quem ouviu e está conosco de novo. Obrigado a todos da mesa, um abraço e 93.